Olá pessoal, aqui estamos nós prontos para comentarmos alguma coisa a respeito do nosso país e especialmente esses dias em que vivemos uma série de turbulências no cenário político, quando um político tenta derrubar o outro, e isso não é nenhuma novidade para nós. No entanto, na atual conjuntura e a situação em que se encontra a nossa nação, é um momento realmente muito delicado. E começa por isso, né? Hoje quero comentar esse artigo que está aqui no Gospel Prime, quando comenta a frase de Eduardo Cunha: se for da vontade de Deus, Dilma cairá. É publicado por Jarbas Aragão. Então veja, essa foi a frase usada por Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara, quando afastado, né, da presidência da mesma. Ele fez uso dessa frase. Não é de hoje que políticos fazem usos indevidos a respeito do nome do Altíssimo Nosso Deus, bendito seja o seu nome. Não é de hoje e muito provavelmente não é agora que vai parar essa cena do uso e desuso do nome do Altíssimo Nosso Deus sem qualquer pudor, sem qualquer recato. E nessa situação é algo muito interessante. Primeiro, que no dia que for deixar para um político presidir o Senado ou presidir a Câmara dos Deputados, quando ele tiver com a auréolazinha de santo na cabeça, ou quando ele já tiver com o rosto brilhando como o de Moisés quando foi receber as palavras do Altíssimo Nosso Deus no monte, provavelmente nós não veremos nessa geração nossa. Uma outra coisa interessante é que a gente precisa entender uma coisa. Quanto à questão dos políticos, somos nós quem elegemos com o nosso voto, somos nós quem os colocamos ali. De forma nenhuma Eduardo Cunha ou Dilma chegou no poder porque Deus o colocou. Quem ali colocou foi o povo. O que Deus fez, e a Bíblia Sagrada deixa muito claro isso, foi instituir as autoridades. A autoridade de presidir, como o caso do presidente de uma nação, a autoridade de governar, no caso dos governadores, e assim a autoridade distribuída, a divisão de tarefas. Esse princípio organizacional foi por Deus estabelecido. A autoridade de se dirigir um país é por Deus concedida, por Deus estabelecida, porque você percebe isso na única nação que Deus fez, fundou, firmou e ali a estabeleceu. Ele colocou liderança. Ainda quando tínhamos o chamado governo teocrático, ou um governo dirigido pelo próprio Deus, ainda assim os homens estavam conduzindo o processo de alguma forma. Vejamos, antes de chegar ao poder o primeiro rei de Israel, ali havia Samuel, que era o interlocutor entre Deus e o povo. Antes disso, nós temos o caso dos patriarcas. No deserto temos Moisés mediando a fala de Deus com o povo, e assim sempre ocorreu no decorrer da história humana, mesmo no período chamado teocrático, quando Deus dirigia a nação de Israel, ele separava uma pessoa específica e a investia de autoridade. Ele fazia isso. Mas quando o povo pediu democracia para que eles próprios pudessem estabelecer, vários reis chegaram ao poder de Israel, mesmo ainda num período teocrático, já Deus deixando o povo escolher, porque o povo havia feito a escolha de não mais ter apenas Deus como chefe da nação e agora colocar um político. Começou o Senhor instituindo Saul de forma direta, depois Davi, e nos anos que se seguem já não mais se percebe
os próprios reis consultando o Senhor para ver qual eles colocam no poder ou deixam de colocar. E assim a história foi se desenvolvendo. Desde que se terminou a antiga aliança e foi instituída a nova aliança, a palavra de Deus já vai deixar muito claro que, mesmo no governo de Israel e tantos outros que na época ou à época estava sendo exercido por políticos que não tinham nenhum temor de Deus. Nós temos o caso do rei Herodes, mas nós temos como emissário de Roma ali Pilatos, e temos vários outros agora nos novos distritos que foram abertos. Uma palavra acertada da parte de Deus diz que quanto os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. E nesse cenário político, nós sabemos que a culpa de termos hoje uma política conturbada, corrupta, se dá por dois motivos. Primeiro, porque nosso povo e a nossa gente fez a pior escolha. Segundo, porque o nosso povo e a nossa gente hoje vive essencialmente corrupta, se vendendo para ser cabo eleitoral, se vendem para poder fazer um voto, e a gente conhece isso. Basta uma política para prefeito em qualquer dos municípios que você percebe os escândalos, você vê as pessoas com seus sacos de cimento chegando em casa através de atravessadores, você vê os montes de areia chegando nas portas das residências, você vê pedras, você vê materiais de construção sendo entregue com grande frequência nesse período de campanha política, e tudo usando-se atravessadores, porque um povo corrupto elege pessoas corruptas para estar dirigindo, e homens maus que elegem outros maus. É isso que acontece. Agora nós precisamos chamar a atenção para o povo numa coisa muito importante. É que quando as pessoas boas desistem da política e elas abrem espaço para sujeitos perversos, tomados de coração maligno, o que acontece é que o nosso povo e a nossa gente começa a padecer e a pagar caro por suas escolhas impensadas. Hoje alavancamos sobre o nosso país o comunismo, o maior assassino de cristão de toda a história da raça humana. Mas percebe-se, mesmo no meio dos círculos evangélicos, que há um grande incentivo ou um repúdio dos irmãos diante de tantas frustrações à política, e alguns decidem de fato se afastar por completo, e assim vão acabar entregando o poder da nossa nação mais tarde, quem sabe, aí para o Islã. Aí nós vamos assistir aquelas selvagerias que acontecem lá no outro lado do mundo, que por enquanto não chegou aqui de forma descarada. Ainda já acontece aqui no nosso meio, no cenário brasileiro, mas de modo discreto e basicamente imperceptível. E enquanto isso, enquanto essa decepção, essa frustração e essa grande calúnia em nome de Deus ou em nome do povo evangélico, que de fato a gente percebe, o que ocorre é que já chegou-se uma embaixada da Palestina no Brasil. O atual líder do chamado Estado Palestino, que na verdade é a região da Judéia, de acordo com a Bíblia Sagrada, já tem a sua embaixada, e o representante legal desse Estado assim chamado Palestina é o Hamas. E veja que o Brasil já tem relações diplomáticas então com o Hamas, que é o governo, segundo os próprios palestinos, eleito democraticamente pelo sistema aí vigente, não é? E depois nós agora temos a Bíblia sendo usado de modo impensado, né? Às vezes usado para fins eleitoreiros. Romanos 15:11. E o Deus de paz seja com todos vós. Essa mensagem
não foi uma mensagem direcionada à nação de Israel e muito menos à nação romana na época. Essa mensagem foi direcionada àqueles que haviam abandonado os seus pecados e confessado Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Portanto, essa mensagem foi direcionada aos verdadeiros e leais seguidores de Cristo em Roma. Não foi utilizado com o fim de apoiar qualquer político ou qualquer outra autoridade. No texto de Isaías, capítulo 10, versículos de 1 a 2: Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades para prejudicar os pobres em juízo e para arrebatarem os direitos dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Essa passagem bíblica, ela também não tem qualquer ligação com a senhora Dilma Rousseff, não tem qualquer ligação com o que estão agora fazendo com ela, não é? Mas isso sim tem a ver sim com o que foi decidido ali dentro do país de Israel, leis que estavam a prejudicar o povo. E lembrando que Isaías, ele escreve num período de muitas conturbações, de muitas pressões estrangeiras. Ele escreve num período onde o reino está sofrendo um dos grandes abalos e o povo se corrompendo cada dia mais. No capítulo 1 até chega a dizer que o boi conhece o seu dono e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento do seu Deus. Mostra pessoas de coração vazio e frios de Deus. E aí, se tomamos por base a senhora presidente da nossa nação, quando perguntada se ela acreditava em Deus, ela diz que acredita numa deusa mulher. Quer dizer, é uma ignorância bíblica, é uma ignorância espiritual que para um país que se diz cristão, né, ela está muito longe. Mas agora, nesse período da campanha, é claro que ela se apresenta até como irmã do círculo de oração, ou se apresentaria como irmã do grupo do MCA, ou se apresentaria como qualquer uma outra figura dessa natureza, a fim de atrair a atenção do povo atrás de si. Seu Eduardo Cunha, que se identificou como evangélico e assim se apresentou durante todo esse tempo, de acordo com o nosso Senhor Jesus, ele diz que a árvore, você conhece ela pelos frutos. Você não conhece a árvore, não é pela sua folhagem, não é pela sua aparência, não é pelo seu discurso, até porque a árvore não faz discurso, mas o crente você conhece pelos frutos que ele acaba praticando. Quem pratica o mal aborrece a luz e se afasta da luz, porque as suas obras são más, não é? Essa é uma clara manifestação de repúdio à luz. E quem pratica a justiça se aproxima da luz. E o nosso Senhor Jesus Cristo disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aí acaba demonstrando o desvio da fé evangélica que seu Eduardo Cunha acaba professando com atos de corrupção e tantas outras coisas. A grande verdade é que está aí uma série de escândalos em seu nome. Agora, trocando em miúdos, a verdade é que é melhor um Eduardo Cunha que pelo menos não está fazendo alianças estranhas com pessoas que vivem de decapitar cristãos, de destruir de forma covarde e traiçoeira
o povo de Deus do que alguém que está fazendo aliança com todos aqueles que são inimigos do Evangelho de Cristo. Essa é uma realidade. Não dá para defender seu Eduardo Cunha, assim como também não dá para dizer que a votação que houve lá na Câmara dos Deputados contra a senhora Dilma Rousseff não foi uma votação legítima, porque quem quer que ali estava não estava votando sabendo do que estava fazendo. Se voltarem a repetir o plebiscito, muito provavelmente o número vai aumentar muito mais ainda. Mas o que ela quer, na verdade, que ela sabe que não vai permanecer no poder, não é lutar por justiça, até porque uma questão de justiça, ela teria já entregue os pontos e teria confessado todos esses crimes cometidos, né? Se fosse para fazer justiça de fato. Mas como a ideia é permanecer no poder, na disposição de fazer o diabo, como foi declarado na campanha por seu cabeça pensante, o Lula, então essa é a verdade. A proposta desse vídeo não é nem defender a senhora Dilma Rousseff, porque as suas práticas são indefensáveis, e nem é defender seu Eduardo Cunha, porque os seus atos falam por si próprios, né? O propósito desse texto, ou o propósito do comentário desse vídeo e desse artigo que nós temos aqui diante de nós, é para dizer que nós precisamos tomar mais cuidado na hora de eleger a nossa nação, aqueles que hão de liderá-la, e também para dizer que se os bons não se envolverem agora com a política, os maus dominarão. Olhe para países como a Síria, Iraque, alguns deles já foram países completamente cristãos, e por causa da ausência dos cristãos na linha de frente, fosse na política, na via jurídica, no legislativo, acabou dando lugar para que bárbaros e selvagens assumissem aquela liderança, e hoje aconteceu o que aconteceu. Nós não podemos desistir do Brasil, a nossa nação. Nós precisamos manter-nos acordados. E aqueles que são inimigos de Deus e que vivem de tornar cada dia pior a situação do povo de Deus, esses não merecem continuar no poder. E é isso que nós precisamos hoje fazer. É orar pela nossa nação e dizer não a tudo que é de injustiça que se semeia na terra em nossos dias. Nós vamos ficando por aqui, e no próximo vídeo a gente comenta um pouquinho mais.